Amém. Glória a Deus. Privilégio estar aqui com vocês. É tão gostoso a gente estar junto. E para mim é uma honra estar aqui. Uma igreja que a gente aprendeu a amar. E até essa agenda, o motivo dessa agenda aqui é algo muito interessante, porque ela nasceu nos 21 dias de jejum e oração. E eu liguei para o Michel e falei: ô pastor Michel, você vai estar em 21 dias de jejum e oração? E podemos como igreja participar juntos? E claro, e aí nós como Lagoinha entrávamos todos os dias, os irmãos, na live do Michel pela manhã, a gente orava juntos. E aí ele foi ministrar lá na igreja. Foi em setembro, no culto de ceia. E hoje eu estou aqui. Então é um privilégio para mim. Amém? Que Jesus nos abençoe nessa noite e que Ele possa falar ao seu coração aquilo que Ele colocou. A gente tem um hábito na Lagoinha, eu queria te convidar. Levanta sua Bíblia assim bem alta, ela pode estar no tablet, no celular, no papel. Mas a gente diz junto assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. No nome de Jesus. Amém. Senhor, essa é a tua palavra. Ela é maravilhosa, ela é inerrante, ela é infalível, ela é bendita, ela é santa. Ao abrir, ao refletir sobre a tua palavra nessa noite, fala conosco. Nós precisamos ouvir o Senhor e queremos, ó Deus, ser confrontados, mas também edificados, exortados, mas também levantados na tua força. Então fala conosco, por misericórdia, mistura as tuas palavras às minhas, para que possamos ouvir o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero compartilhar com vocês algo que está no livro de Oséias, do profeta Oséias. Desde o dia que a gente conversou, eu e o pastor Michel, e o Michel, eu comecei a orar e veio um texto ao meu coração. Então a gente sabe que Deus, Ele prepara o nosso coração e a nossa vida para aquele momento. E Oséias capítulo 6, do verso 1, vamos ler do verso 1 até o 6. Então o profeta diz assim, versículo 1: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Depois de 2 dias Ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia Ele nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. O que posso fazer com você, Efraim? O que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso eu os despedacei por meio dos meus profetas e os matei com as palavras da minha boca. Os meus juízos reluziram como relâmpago sobre vocês, pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Então, se eu pudesse dar um tema, o tema que eu dei a essa mensagem é assim: começa comigo. Vamos dizer junto? Começa comigo. Fala para você: começa comigo. Começa com a gente, começa comigo, começa com você. O que Deus pode fazer começa conosco, começa aqui no coração. E eu quero refletir um pouco sobre isso. E eu escrevi uma frase, eu, inspirado por Deus, trouxe uma frase que diz assim: a minha decisão pessoal por Deus, a começar comigo, a minha decisão pessoal por Deus pode impactar e influenciar a minha geração. É uma responsabilidade que nós temos. É um privilégio que nós temos. E dentro desse contexto do profeta Oséias aqui, mais ou menos aí anos 750, 760, 40, 80 antes de Cristo, é o período onde Oséias profetiza. E o que acontecia, né? A quem ele fala? Ele fala ao povo de Deus.
eram os reis da terra. Jeroboão era rei, já tinha passado Davi, Salomão, e alguns outros reis, já tinha reino do sul, reino do norte dividido. E Oséias profetiza para o povo de Deus. Então é uma mensagem também a nós que conhecemos o Senhor, a nós que nos chamamos crentes em Jesus, mas aquelas pessoas que já ouviram falar de Deus no nosso país que é tão livre, mas o que elas têm feito com isso? Como elas têm servido a Deus? E é um clamor que Oséias traz a esse povo. Esse povo conhecia Deus, eles conheciam os atributos de Deus, conheciam as leis do Senhor, eles tinham conhecimento de quem era Deus. Nós conhecemos Deus, nós temos acesso à Bíblia. Na minha casa deve ter aproximadamente umas 10 Bíblias, na sua casa certamente tem mais de uma Bíblia. Nós assistimos pela TV, nós ouvimos pelo rádio, nós participamos de culto, nós conhecemos, nós ouvimos o Evangelho. Mas qual a exposição do impacto desse Evangelho? Com a exposição desse Evangelho, do Evangelho de Jesus, o que gera no nosso coração? E o clamor de Oséias era esse. Como é que era a cidade, né? O contexto, vamos ver assim, como é que estava a Curitiba daquela época, vamos dizer. Ela se havia misturado com alguns costumes. Eles deixaram que o mundo, o paganismo, entrasse dentro daquilo que Deus queria que fosse exclusivo para ele. O povo deixou-se misturar por essas práticas mundanas. Havia injustiça no comércio, tinha sacrifícios a outros deuses, relacionamentos estavam quebrados, violência nas ruas. A nação passava por uma série de dificuldades e eles buscavam uma resposta de Deus. E Oséias vem com essa resposta. Eles queriam uma cura, eles queriam uma mudança na história deles, assim como nós clamamos hoje: Senhor, sara a nossa Curitiba, sara o Brasil, traz cura sobre o nosso país. Esse era o contexto do povo que pedia isso. E Oséias aparece no momento, e ele traz alguns princípios que eu quero compartilhar com vocês hoje. E o primeiro princípio, né? Podemos dizer assim: o Senhor está nos chamando a Ele. O Senhor está me chamando para Ele. A gente pede por uma cidade, a gente clama por uma cidade. Nós cremos, eu creio que nós veremos Curitiba se alegrando, se rendendo a Jesus, as pessoas celebrando a Deus nas reuniões conosco, na igreja. Não é porque a gente quer encher a igreja, nós queremos ver a alegria de Deus em cada lar de Curitiba. Nós queremos ver o IBGE dizendo: 100% dessa cidade conhece a Deus e se alegra com um Deus verdadeiro. Nós podemos, porque esse era o contexto que Oséias traz ao povo de Israel. E eles eram um povo que conheciam a Deus. Nós queremos a nossa família, o nosso trabalho, a nossa universidade, todos os lugares, nós queremos esses lugares cheios da alegria de Deus, da salvação de Jesus. Mas o que diz o texto? Venham, ou vinde, voltemos ao Senhor. Não é no geral, começa no particular e depois vai explodir no geral. O que o profeta está dizendo é que Deus conhecia a dor daquele povo, mas Ele queria que cada um experimentasse em um tempo uma volta individual para o Senhor Deus, uma volta individual a Jesus. Uma volta individual, particular, por isso que começa comigo, ao Senhor. A gente vive nesse tempo de Covid, e eu agradeço muito a essa amada igreja, porque oraram por mim. Eu tive Covid, e quando eu tive, a minha esposa e a minha filha, elas colocaram na cabeça que eu deveria ficar em casa e no quarto, isolado. Então eu não podia sair do quarto. E quando eu tentava sair do quarto, já estava talvez no 8º dia, a minha filha gritava assim: mãe, papai está fugindo. E aí vinha a minha esposa e dava uma lição de moral e aquela coisa. Vanessa foi dormir no outro quarto.
e elas entregavam para mim a alimentação num prato, só faltava ser por baixo da porta, né? Mas nem o prato lá na cozinha eu podia levar. Foi estresse? Foi. Mas eu que vivi o maior estresse, né? Então era assim, eu não podia fazer nada. Papai está fugindo. E por circunstâncias, eu creio que permissão e vontade de Deus. Um dia a Vanessa até liga para o Michel, para o pastor Michel. E aí a febre voltou e aquela coisa. E a gente quando está com Covid assim, a febre estava 39,9 e algumas coisas acontecem, né, irmãos? Pode nem ser espiritual, pode ser alguma coisa mas naquele momento eu sei que veio uma canção ao meu coração, assim: os guerreiros se preparam para a grande. E eu sei que eu levantei e coloquei na televisão lá no quarto aquela canção e fiquei cantando e fazendo assim e disse: Senhor, pode me levar, estou pronto. Eu achei que eu ia morrer. E fiquei 1 hora cantando aquela música, cantando. E eu falei: estou pronto. Eu achei que eu ia morrer de verdade. E aí, a Vanessa preocupada, fui levado para o Hospital do Roci e fiquei internado lá 5 dias. Nesses 5 dias, o Senhor me chamou para Ele. Eu posso dizer que foram um dos melhores, tirando 36 agulhadas, foram um dos melhores 5 dias que eu já vivi em toda a minha história. Não tem lugar para o Senhor agir. Não há limites para Ele agir. Quando a gente decide falar assim: eu quero voltar ao Senhor. Não é que eu estava longe, mas aquele lugar não tinha ninguém falando assim: papai está fugindo. Foi um lugar para mim de descanso. E ali, determinado dia, eu coloquei as músicas no celular, não quis assistir nada, eu quis ficar sozinho na janela do meu quarto. Tinha um jardim. Falei: Senhor, estou no céu. E eu comecei a cantar 8 horas da manhã, irmãos, parei 12:30. E de fone, depois a Vanessa manda um recado. Eu falei: liguei para saber como é que você estava. E as enfermeiras falaram que você deve estar bem, porque está cantando. E toma cuidado para não incomodar os outros pacientes. Mas eu vivi o sobrenatural, eu li, eu orei, eu cantei, eu saí transformado. Deus me trouxe a Ele, dentro do leito do hospital, eu não tinha pavor de agulha, tomei 36 agulhadas. Para que você contou? Porque para mim era tão ruim que eu contava. De manhã, de tarde, 2 horas da manhã, chegava uma moça, agulha. Mas no meio daquelas experiências, e eu quero falar sobre isso também, o Senhor disse para mim: vinde, volte a mim. Volta para mim, Charles. Eu estava com ele? Estava. Eu sou pastor da igreja local, sou pastor da igreja desde 2006, convertido desde 1996, mas esse foi um tempo, e de tempos em tempos Deus nos chama: ei, volta para mim, começa de novo. E aqui, quando ele diz isso, era um período no qual Israel tinha se afastado e pecado contra Deus. O Senhor Deus pedia uma genuína conversão. O Senhor não queria só cura. O Senhor Deus queria, por meio do profeta Oséias, dizendo para ele: ei, eu não quero só cura, Charles, eu não quero só te curar do Covid, eu quero te santificar, eu quero te purificar, eu quero te chamar de volta para mim. E eu comecei a ver, eu estou parecendo com esse contexto de Oséias. Deus não quer só te curar, Deus não quer só melhorar o seu ambiente de trabalho, Deus quer te santificar, Deus quer te purificar, Deus quer te encher da presença gloriosa dEle, do poder dEle. Por isso que Ele está dizendo: vinde, vem para mim. Era um clamor do profeta. Quando alguém diz assim: vem para mim, se encontra comigo, não é bom? É Deus falando com o seu povo. Às vezes eles não entendiam, mas o exemplo parece com Jesus dizendo, quando ele fala em Mateus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Irmão, tem hora que você vai esquecer de tudo, de todos. O meu celular não funcionava no hospital porque não tinha sinal direito. Eu desabilitei as notificações de WhatsApp. Eu me isolei com a prerrogativa do isolamento. E eu falei, Deus, eu quero só o Senhor nesses dias. Eu já passei por muita coisa. Já tive hepatite, meningite, rubéola, catapora, sarampo, todos esses negócios, coqueluche, cachumba. Eu tive tudo isso. Para mim, um dos piores foi a meningite e hepatite. E quando eu tive hepatite, eu não podia comer nada que tivesse gordura. Tinha, eu acho que 12 anos. E tinha visita na minha casa, minha mãe fazia uma carne gostosa e eu não podia comer. Eu só podia comer sopa. Então eu fiquei mais ou menos 2 meses comendo só sopa. Eu tinha pavor de sopa. Mas lá no hospital à noite tinha o quê? Sopa. E aí eu falei, Senhor, louvado seja o teu nome. Estava boa. Mas no segundo dia, uma irmã levou para mim uma coxinha. No hospital. A Érica. E eu falei, Deus, é o Senhor cuidando de mim. Ninguém no hospital dá coxinha para o paciente. Mas o Senhor dá. Porque quando nós escolhemos voltar ao Senhor, Ele permite se revelar a nós na sua essência. Ele permite. O texto continua dizendo, voltem ao Senhor. Deus está te chamando para voltar a Ele. Deus me chamou para voltar a Ele. O que você precisa eu não sei. Talvez um tempo com Ele, um tempo afastado de algumas coisas, um tempo seu, mas voltar para Deus e falar assim, eu quero o Senhor. Não foi imediato, mas eu comecei, Deus, eu quero o Senhor nesse lugar. Eu preciso do Senhor. Eu quero o Senhor nesse lugar. E eu achei que eu já ia subir para a glória. E durante um momento eu não sabia o que eu precisava orar. Se era ir embora e encontrar com Jesus, ou se ficar, porque dava saudade da Vanessa, da Esté e da igreja. Eu compreendi por um pequeno momento o que Paulo fala. Não sei o que é melhor, porque era maravilhoso demais. Parece que eu estava perto de ir embora. Mas ao mesmo tempo eu sentia saudade de estar aqui. Deus nos chamando para Ele, mostrando coisas que às vezes a gente nunca imaginou aprender, nunca experimentou. E Oséias diz assim, porque Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Ele fez a ferida e a ligará. Esse é o segundo princípio. Ele fez a ferida e Ele curará. Eu não sei você, mas esse era um daqueles textos que eu nunca tinha entendido na Bíblia. Por que Deus vai ferir? Deus não é de misericórdia? Como é que Ele vai ferir? Ao mesmo tempo sendo justo, mas ferir era algo para mim. E um dia na igreja em Belo Horizonte eu orando e falando, Deus, por que o Senhor fere? O que Oséias está dizendo? E li comentários. A gente vai buscar conhecimento do texto em outras línguas e não vinha. De repente uma enfermeira passou perto de mim e disse assim, olha, eu sei o que você está orando. E eu falei, o quê? Ela falou assim, olha, no termo, na medicina, na nossa área de saúde, existe um termo chamado ferida cirúrgica. E ela disse assim, a ferida cirúrgica é aquela que é provocada pelo médico. Não pelas áreas da saúde, eu não sou da área. Mas só ele pode ferir com autorização. Porque se você cortar alguém, é crime, não é? Crime, se eu cortar alguém com uma faca é crime. Mas o médico, ele nos corta. Para quê? Para uma ferida cirúrgica, para nos curar. Eu fui ferido 36 vezes por agulhas. Para quê? Para me trazer cura. E ela diz, quando há uma cirurgia, o médico fere e ele corta, mas ele não está ferindo para aquela pessoa perder a sua vida. Ele está ferindo para trazer cura e restaurar e tirar aquilo que não é bom.
quando eu vi aquilo, irmãos, eu entendi isso. Deus quer nos curar, mas Ele quer nos purificar primeiro. Porque praticamente toda ferida cirúrgica tira alguma coisa que está ali que não pertence ao Senhor, não pertence ao nosso corpo. Quando a gente precisa fazer uma cirurgia, geralmente é para tirar alguma coisa que está estragado. Não, estragado não. Não está bom, está inflamado, está infeccionado, né? Para tirar do nosso corpo. Deus é esse que enviou Jesus, que é chamado médico dos médicos. Quando você decide dizer assim: eu vou ao Senhor, eu vou voltar para o Senhor, eu quero o Senhor, é o momento que o Senhor vai permitir que uma ferida cirúrgica feita por Jesus Cristo, médico dos médicos, Ele pode te ferir para tirar aquilo que está lá dentro, mas para trazer cura. Por isso que às vezes no confronto com Deus, na volta ao Senhor, o nosso coração parece que diminui, às vezes até dói, mas eu creio que Deus quer agir em nossa vida, trazendo uma ferida cirúrgica para curar, santificar e limpar a nossa vida. Tem coisas na nossa vida que precisam sair, Deus quer purificar. Esse povo de Israel, eles queriam uma cura superficial, eles pediam um conserto na sociedade, mas o que Deus queria era purificá-lo de tudo aquilo que se misturou na vida deles por um tempo. Tem coisas que no processo dessa ferida Deus começa a tirar da gente. Eu perdi o interesse pela televisão. Você assistia muito televisão? Não, mas eu gostava de algumas coisas. Os programas de carro, essas coisas, esporte, eu gostava. E quando eu cheguei, eu comecei a assistir, e no meu coração vinha assim: eu preciso ler. E eu falei, mas eu gostava de ver televisão. E não conseguia. Quando eu voltei do hospital, voltei antes. E aí eu comecei a ver, talvez o Covid deixe sequela. Porque eu comecei a acordar todos os dias 6 horas da manhã e orar. E aí comecei a entrar na live com o Michel. E depois comecei a caminhar. Não é que eu não orava, mas eu comecei a acordar às 6 horas da manhã e pedir o sono. E depois me dava vontade de caminhar. Falei, só pode ser sequela. Comecei a ajudar minha esposa. Teve um dia que eu passei a roupa toda da casa. E a Vanessa falou, o que aconteceu? É o Covid. Tem explicação. Mas quando Deus nos chama para Ele, quando nós permitimos, como nós às vezes entramos no hospital e autorizamos que o médico possa fazer uma ferida cirúrgica na nossa vida para nos curar, quando nós chamamos Jesus para vir à nossa vida e permitimos que Ele possa fazer e operar de uma maneira cirúrgica para tirar aquilo que não é dele, coisas acontecem na nossa vida que nós não imaginávamos nem sabíamos. Deus quer fazer na nossa vida uma transformação. Ele quer, como Oséias estava dizendo para esse povo de Israel: voltem ao Senhor, permita que Deus não só cure o ambiente de vocês, mas para que Ele purifique e limpe o coração de vocês. Ele fez a ferida e Ele curará. Para quê? Para voltar para Israel e derrubar os altares de ídolos de adoração que tinha naquele lugar. Só um povo santo, purificado, santificado por Deus, é capaz de chegar diante de uma televisão e falar assim: não quero assistir. O que explica isso? Só um marido santificado, moído, ferido por Jesus e curado por Ele, é capaz de chegar em casa e falar assim: eu vou passar roupa para ajudar a minha mulher. Eu nem falo muito isso porque não... Deus muda o nosso caráter. Ele muda a nossa forma de viver. Curitiba será transformada. Um avivamento virá sobre nós, como já tem manifestado, mas numa intensidade maior, quando eu e você pararmos diante de Deus e começarmos a dizer: Senhor, purifica-me, cura a minha vida,
faz a ferida em mim e sara, me limpa a minha vida. Agora, quem é que gosta de fazer uma oração dessa? Senhor, pode fazer a ferida cirúrgica. Hoje eu não tenho mais medo de agulha, irmãos. Aquelas teorias da psicologia que você é exposto de uma maneira tão intensa aquilo que você tem medo que é curado. Não tem. Era tanta agulha que eu vi. E quanto mais eu ficava com medo, a dona falava: fica com medo não, se você ficar com medo a veia vai sumir. Eu falei, agora piorou tudo, porque se sumir eu já estou com medo dela sumir. E teve um dia que a moça tentou pegar uma veia aqui e ficava mexendo lá dentro. E eu comecei a suar. Ela falou, não desmaia. Eu falei, não moça, eu não vou desmaiar, eu estou querendo é morrer. E ela chamou outra, só corre. Feridas doem, mas aquela ferida, ela aconteceu para que eu estivesse aqui hoje com você. Deus pode fazer feridas, como já fez em mim, mostrando coisas para o meu próprio coração que Ele não queria naquele momento. Doía, mas não era para me machucar, era para me purificar e me santificar. A ferida não era para machucar o Israel, a ferida era para trazer santidade ao povo de Israel, para que eles pudessem ver o Senhor. Era para dizer assim, eu vou livrar você do pecado, eu vou tirar o pecado do meio de vocês. Não busquem só cura, busquem santificação e se livrem do pecado na vida de vocês. Não é só consertar as coisas, trata-se de mudar a direção da vida. O que Oséias estava dizendo, quando ele continua dizendo que Deus os despedaçou, eles iriam restaurar, mas a palavra é dura, mas o que Deus está dizendo assim, eu quero arrependimento, confissão genuína, quando a dor vem no nosso coração, e nós mostramos a Deus que nós queremos mudar, mas não conseguimos. Arrependimento é como algo meio negativo que vem na nossa vida, que nos joga para o chão e mostra que nós não somos nada, mas ao mesmo tempo nós precisamos agir com fé, sabendo que Deus nos escolheu e que Ele é poderoso para nos levantar curados, restaurados, para cumprir o propósito dEle. Deus está dizendo para nós, venha, volte para mim. Não é que a gente está longe, Ele quer mais, Ele quer mais, Ele quer mais entrega, Ele quer mais entrega, Ele quer mais entrega, Ele quer mais. Comecei a acordar de madrugada, falei, Senhor, 6 horas da manhã já dá. E às vezes eu acordava de madrugada, enquanto eu não tinha um momento de oração, não tinha o sono de novo. E é gostoso quando Deus tem a liberdade de mexer na nossa vida. Ele quer santidade. Sabe quando Josué fala assim, santificai-vos e você verá maravilhas. Se eu e você nos santificarmos, nós vamos ver maravilhas na nossa cidade. Nós vamos ver maravilhas na nossa casa. Nós vamos ver maravilhas acontecendo na nossa família. Você vai ver maravilhas nos seus relacionamentos. Os relacionamentos desse povo de Israel estavam quebrados. Quantos de nós às vezes na família não temos relacionamentos quebrados, e às vezes nós não choramos, nós só queremos que não tenha confusão. Mas o que Deus quer, como Ele disse para o povo, Oséias dizia, chore, lamente, se arrependa, volte para mim. Clame pelos relacionamentos quebrados na sua própria família, na sua própria casa, na sua própria vida. Traga de volta o amor de Deus que era tão intenso no seu coração. Nós vamos ver a nossa cidade ser cheia da glória de Deus, mas começa comigo.
Santidade para ver o agir de Deus na nossa vida. E o terceiro princípio, Deus que disciplina, Ele cura. Aqui tem palavras que diz, no verso 3 ele diz: conheçamos o Senhor e nos esforcemos por conhecê-los. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. E no verso 4, quando ele diz: o que posso fazer com você, Efraim? O que posso fazer com você, Judá? E uma palavra dura vem: seu amor é como neblina da manhã, como o primeiro orvalho que ela logo se evapora. Você não tem sustento, você não tem base, o seu fundamento para me amar é raso, ele evapora fácil. Mas quando nós despertamos, começa comigo, irmãos. E vem uma história no meu coração, porque isso aqui era, falei: Senhor, isso aqui é lá em 760, antes do Senhor vir. E Deus falou assim: e no século 18? Falei: iluminismo, Revolução Francesa. Isso é o que você conhece, mas o que eu conheço? E fui pesquisar algumas coisas do século 18, e no ano de 1739, a Inglaterra vivia a mesma coisa do povo de Israel. Corrupção, violência nas ruas, o povo de Deus, os pregadores na igreja, moralmente afetados pelo mundo, o mundanismo, não havia poder de Deus na vida das pessoas, a sociedade vivia um caos. Um autor diz que pregadores com mensagens ruins pregavam para bancos vazios, mas de repente alguns homens, dentre eles alguns que a gente conhece, Wesley e Whitefield, decidiram falar assim: começa comigo. Não tinham interesse talvez em fazer coisas que aconteceram, mas disseram: começa comigo. E começaram a orar e buscar e ver Deus agir. De repente Deus incendeia aquele lugar, e a Inglaterra experimenta algo que marca a história até os dias de hoje, por conta da oração daqueles homens, do fogo de Deus que veio sobre aquela nação. O impacto de uma revolução da França não atinge, porque Deus estava na frente. O país de ossos secos, o Espírito de Deus vem, sopra sobre ele e levanta. Quando você e eu, irmãos, começarmos a ver que Curitiba não é só da Lagoinha, da PIB, da Quadrangular, da Alcance, Curitiba é o reino de Deus, e onde nós formos andando, nós vamos ver o Espírito de Deus soprando como vale de ossos secos, e o Espírito de Deus trazendo vida onde nós andarmos. Nós vamos ganhar nossa cidade para Jesus. Veja você como alguém que Deus chamou. Veja você nesse contexto de Oséias, ele dizendo: vinde para mim. Veja você nesse contexto, ele dizendo: eu vou fazer uma ferida cirúrgica na sua vida, e vou tirar da sua vida aquilo que não precisa. Ele soprou um vento de avivamento naquele lugar. Houve uma mudança. Tirou algumas coisas da vida de alguns irmãos que não edificava. A gente fala muito hoje sobre redes sociais, nós usamos, é importante, mas aquilo que não edifica, não veja, fuja, tire da sua vida aquilo que talvez traz o pecado para dentro. Você quer ver? A raiz de todos os males é o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso trazia ansiedade no povo. Hoje nós não ficamos ansiosos pelo dinheiro. Nós ficamos ansiosos quando as notificações do nosso WhatsApp começam a tremer, não é? De madrugada, se fizer ou plim, você fala: o que está acontecendo? Parece que uma ansiedade toma conta do nosso coração. Não há problema em ter o WhatsApp, mas o que isso começa a roubar de nós, e às vezes Deus está dizendo assim: vinde, volte para mim, eu quero você comigo. Jovens, eu vos escolhi porque vocês são fortes, e nós que somos fortes, vamos vencer o maligno dessa geração. Amém? Guarde isso. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto.
Mateus diz: tu, porém, quando entrares no teu quarto, fecha a tua porta, e quando você fechar a porta, Deus vai falar com você, e você fala com Ele, Ele se revela a você face a face. Para a gente encerrar, nós podemos tomar uma decisão e dizer: começa comigo. Você pode falar: começa comigo. Você pode dizer para você mesmo: vai começar comigo. Eu casei com a Vanessa num tempo que eu disse, fui orar num monte lá em Belo Horizonte, lá tem muito morro, e eu disse assim: nunca mais eu caso, Senhor, eu vou viver solteiro para o resto da minha vida. Nunca mais eu caso, eu nunca tinha casado, né? Mas eu falava: nunca vou casar. E naquele momento que eu falei isso, Deus falou assim: você não me perguntou? E logo depois apareceu a Vanessa. E quando apareceu a Vanessa, eu falei: Senhor, eu falei contigo que eu nunca ia casar, mas eu preciso mudar de ideia. Quando nós tiramos o foco das coisas, Deus age. Quando você não se preocupa tanto com aquilo e deixa Deus fazer na sua vida, Ele faz. Nós podemos tomar a decisão: começa comigo. E de repente, ao olharmos para o lado, nós vamos ver homens e mulheres. Wesley e Whitefield não estavam sozinhos, tinha uma geração com eles, que não se dobrava como tinha com Elias. Mas nós vamos ver gente que não concorda com o mundanismo, que podem incendiar a nossa cidade, que podem viver algo novo. E o que isso? Como eu posso viver isso? Não esconda a sua ferida. Israel estava ferido. Tiago diz: se nós confessarmos as nossas falhas uns aos outros e orarmos, como diz ali, Elias era homem semelhante a nós. Ele orou. E nesse contexto Deus diz, Tiago ensina: se nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros, nós seremos curados. Esse uns aos outros era gente que conhecia Deus. Tiago estava escrevendo para um povo que conhecia Deus. Não é qualquer um que você vai encontrar por aí, porque às vezes você fala e fica pior, não é? Mas quando você tem pessoas de referência na igreja, que você olha para ele e vê Jesus na vida dele, você pode confessar as suas feridas, porque às vezes Jesus vai usar aquela pessoa como instrumento cirúrgico para trazer cura e santificação na sua vida. Seja uma referência para aqueles que precisam falar das dores. Às vezes sou eu ou você que vai se tornar referência para que os outros possam confessar a nós as suas dores, os seus pecados, e serem limpos da ferida. Se alguém vir confessar com você, ou dizer a você: olha, irmão, irmã, tem uma prática na minha vida que eu não quero continuar, me ajuda a ser livre dela. No seu coração, na hora, vai vir a resposta. E podem ser duas. Pode ser assim: eu estou com você porque Jesus está em mim. Ou pode ser aquela resposta de acusação no coração: como você vai ajudar, se é o mesmo pecado que você comete? Não é acusação, mas o que Tiago está dizendo, que nós podemos limpar o coração, ser sarado das nossas feridas. Eu creio em uma juventude sarada, eu creio em uma geração livre das suas feridas, eu creio em uma juventude, um povo cristão que não tem do que se envergonhar, e que tem a capacidade de encontrar irmãos e irmãos preciosos, para dizer assim: irmão, me ajuda, porque eu estou fraco, há um pecado na minha vida. Mas no meio da própria igreja se levanta um irmão que diz: eu estou com você e eu vou te ajudar a se levantar. Nós vamos ser, se nós começarmos a dizer: começa comigo. Permita que Deus te fira cirurgicamente.
Peça a Ele como o salmista: sonda, ó Deus, o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e mostra para mim. O Senhor quer que eu seja mais generoso, mais amoroso, mais firme, mais complacente, mais duro? Mostra para mim. Deus mostra. Comece algo novo na sua vida. Comece a orar junto com o pastor Michel, 6 horas da manhã. Vocês já oram? Mas faça, vai ser todo dia, ininterruptamente. Comece a ler a Bíblia. Falei com os meninos lá da Lagoinha: sai do Free Fire. Sai um pouco. Peça o Fire de Deus na sua vida. E eles: não tem como jogar. Ah, não tem não? Deixa o fogo de Deus vir na sua vida para você ver o que vai acontecer. Você não vai perder a fase, você vai só mudar de fase. Daqui a pouco vem uma carruagem de fogo e te leva igual Elias. Está na Bíblia, né? Não viva pelo virtual. A sua vida é ao vivo, a minha vida é ao vivo, é real. Nossa vida é ao vivo, irmãos. Não tem como rebobinar, não tem como retroceder. É hoje. Amanhã pertence a Deus. O ontem, Deus quer curar a nossa cidade, e você e eu somos os instrumentos cirúrgicos dele. Para um instrumento cirúrgico agir, ele tem que estar bem, não é higienizado, é desinfetado, instrumentalizado, tudo aquilo. Para um instrumento cirúrgico nas mãos de Deus, ele ter a liberdade de falar: Charles, você é. Eu não posso estar sujo, eu não posso estar ousado, eu preciso estar renovado, purificado. Deus quer te purificar. Deus quer que o fogo dele venha sobre você. O fogo purifica tudo, limpa tudo. E aí, será que Deus pode, como Oséias disse: não quero sacrifícios, nem holocaustos, eu quero você. Deus não quer o sacrifício que a gente faz às vezes. Às vezes vir à igreja é um sacrifício, não é? Você não acha lugar para parar, você tem que ficar dando volta, às vezes chove, você fica um tempo sentado, levanta. Com a pandemia a gente parou de falar, fala para a pessoa do seu lado, isso aí melhorou, né? Mas são sacrifícios que a gente faz. Não que seja ruim, mas há um exercício nisso. Mas Deus, por meio de Oséias, disse para o povo dele assim: não é isso que conta. O que conta é quando você voltar para mim. O que conta é quando eu olhar no seu coração e ver você comigo. O que conta, Charles, não é você ser curado do Covid. E para mim vem uma concepção muito grande: o coronavírus nunca ganha, irmãos. Porque se eu morresse, ele perdeu, porque o céu eu ia ganhar. Mas como eu não morri, ele também perdeu. Deus é quem ganha. E Deus não compete, Ele é Senhor e soberano em todas as coisas. Mas em tudo isso, na soberania dEle, Ele quer você. Vinde, voltemos ao Senhor. Venha, volta para mim. Mas eu já estou contigo, Israel dizia. Não é assim que eu quero mais. Eu quero mais. Porque Ele quer derramar mais na sua vida. Que você encontre pessoas, se você precisar, que você veja Jesus na vida dela, e que você possa confessar as suas falhas, e Ele te ajudar a levantar, ela te ajudar a levantar. Mas ao mesmo tempo eu oro para que você seja uma pessoa que, a andar onde você andar,
as pessoas vejam Jesus na sua vida e falem assim: posso conversar com você? Para terminar, eu tive uma experiência lá no hospital. E você está no hospital, você acha que vai morrer? Tudo pode, né, irmão? Experiência vai de todos os lados. E um dia eu estava orando, nesse dia orando, e eu falei: Senhor, manda o anjo da cura nesse hospital. E comecei a cantar, e vem um anjo da cura nesse lugar. Senhor, é grande esse hospital, manda o anjo, igual lá no poço de Siloé. E quando foi à tarde, eu não sei quem era ela, se é a enfermeira-chefe ou assistente social, e ela entrou no quarto e falou assim: quem é o paciente? Eu falei: sou eu. E ela disse: eu não sei o que está acontecendo aqui no hospital hoje. Os quartos que eu entro, parece que não tem pacientes, porque os pacientes estão saudáveis. Uma pessoa que não poderia saiu da UTI agora. E ela disse assim: parece um anjo da cura andando nesse lugar. O anjo da cura anda quando alguém pede para ele andar. Estou construindo teologia, não. Estou dizendo que é uma experiência. Quando você pede: Senhor, envia a tua presença nesse lugar, começa com você. Começa com você. E nas minhas caminhadas agora, gente, coisa boa andar de máscara, porque você fica orando: oh, aleluia, glória a Deus, abençoe esse lugar. E está tudo normal. Porque se você anda orando na rua, o povo assusta. Então aproveite que você está de máscara, no carro, no ônibus, no banco. Você está ali: Senhor, eu abençoo esse lugar. A glória de Deus vai invadir esse lugar. A presença do Senhor vai vir sobre esse lugar. A misericórdia do Senhor vai alcançar esses corações. Eles sairão do pecado e virão para o Senhor. Mas ore por você. Me faça ser como essa pessoa que Tiago falou. Eu quero ser esse outro, que as pessoas possam ver em mim um lugar de confiança, a ponto de confessar as suas falhas. Não depende só do pastor, irmão. Quebrou isso. São irmãos que andam semelhantes a Jesus, são capazes de curar os outros. Vamos orar. O Senhor pode ter e tem a liberdade de nos despedaçar, como o profeta disse. Parece o mesmo tempo, Senhor, lá de 700 antes do Senhor vir. Parece o mesmo contexto do século 18 na Inglaterra. Mas nós sabemos que mesmo no contexto parecido, aquilo que é negativo, o Senhor está abrindo os céus, e nós vemos uma resposta do Senhor para o nosso tempo. Nós conseguimos ouvir uma voz dizendo: vinde e voltemos ao Senhor, pois Ele mesmo, aquele que pode ferir, Ele quer nos limpar, nos santificar, nos curar. Começa comigo, não me deixe esquecer isso, Senhor, que as nossas atitudes pessoais diante do Senhor podem impactar uma família, uma casa, um bairro, uma faculdade inteira, uma cidade, um estado, uma nação. Eu oro para que o fogo do Senhor venha sobre cada jovem. Eu oro para que a presença do Senhor venha sobre cada vida. Eu oro para que o Espírito do Senhor possa derramar sobre a sua vida sabedoria, graça e convicção. E se necessário for, que um arrependimento puro venha sobre o seu coração, para você voltar e experimentar ainda mais daquilo que Jesus tem. Senhor, traga essa consciência de que Oséias não estava dizendo para o ímpio, de que o Senhor não está dizendo para os lá de fora simplesmente, o Senhor está dizendo para o teu povo, quem o Senhor ama. O Senhor está nos chamando para voltar mais para o Senhor, para olhar mais para o Senhor, para entregar mais para o Senhor. Eu abençoo a vida dos meus irmãos, que a tua igreja que se reúne aqui nesse lugar possa experimentar
essa visitação poderosa do Senhor e do Teu Espírito. Abençoamos a vida do pastor Michel, abençoamos a vida do pastor Pascoal, abençoamos cada pastor que o Senhor tem levantado aqui, mas que possamos olhar além daqui como temos vivido e experimentado, porque nós temos uma cidade para ganhar, nós temos uma nação para impactar. Faz-nos um, Senhor, como um povo que Te ama. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, amém.